Ora, muito boa noite, vamos reiniciar o nosso curso. Desta feita vamos falar da prece. Nós vemos que temos vindo a progredir, a direcionar o nosso estudo pela, digamos assim, a prática, aquilo que devemos fazer, a mentalização, a concentração, a fixação das nossas ideias em aspectos positivos. Vamos aproximando daquilo que é depois a base do curso, que é fundamental, a compreensão daquilo que é a lei da reencarnação, ou aquilo que é a comunicação dos espíritos, a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Portanto, isto vai sendo sempre em progresso. Quer dizer, falamos a última vez na lei do amor, agora vamos falar da prece. Porque tudo isso tem a ver, mais adiante, quando falamos na mediunidade, quando falamos dos grupos mediúnicos, quando falamos do trabalho mediúnico, tem naturalmente a ver. Quer dizer, quando a gente faz uma prece, corresponde a uma sintonia mental, temos que saber o que fazer, como e quando a fazer, e de que forma. Então a prece, aqui uma referência que Jesus fez e Mateus registou, no capítulo 6. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, reza em segredo a teu Pai, pois Ele, que vê o oculto, recompensar-te-á. Nas vossas orações não sejais como os gentios que usam as vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão atendidos. Uma pequena referência neste particular. Não sejais como os gentios, que pensam que repetindo, quanto mais repetirem, maior valor tem a prece. Se nós formos ver, quando a gente repete uma coisa, ao fim da terceira está a repetir, mecanicamente, está a falar, sem se dar conta do que é que está a falar, o que é que está a dizer. Nós habituamos, isso já há umas dezenas, talvez umas centenas de anos atrás, a fazer aquela repetição das orações que a gente conhece. Ave Maria, o Pai Nosso, a Glória, a Salve Rainha, para. E a partir de certa altura, vejam como é Jesus que fala, não estamos nós a falar. É Jesus que fala. A repetição das orações acaba por ser uma rotina que não conduz a nada nenhum. Porque orar é falar. A prece, vejam como Jesus fala, quando orardes, quando falardes, não sejais como os hipócritas, que falam alto, pensando que toda a gente repara que estão a rezar. Nós vamos ver em determinadas religiões que as pessoas desfiam um rosário de contas e a uma velocidade muito grande. Parece que estão, só dizem uma palavra e repetem, para aquilo passam as contas. As religiões cristãs que usam, por exemplo, o terço, é mais lento, não é? Vão desfiando conta a conta, mas dizem uma prece, a fim da segunda vez, quando não é já algo da primeira, ninguém sabe. Ave Maria é o quê? A Ave Maria é uma saudação à Virgem. A Virgem é quem? É Mãe de Jesus. Todavia as pessoas falam por ali fora e acabam por dizer Mãe de Deus, não sei quantos, por aí adiante, sem cuidar de saber bem o que é que a gente está a dizer. Mãe de Deus. É uma repetição que é estribada em alguma ignorância, ou pelo menos em algum engano, que nós fomos levados a acreditar. Mas dizer isso, ou dizer Deus, 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 como alguns falam em outra língua, com certeza, mas tiram aquelas contas, só dizem uma palavra. Ou Jeová, 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 Jeová. Ou Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ou na sua língua. Quer dizer, aquilo é repetir uma coisa, é o quê? Se a gente estiver a orar a Deus, 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 não está a dizer nada. Não está a falar, está a repetir a mesma palavra, sem sentido, sem saber o que está a dizer. Ou se a gente estiver a dizer Pai Nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome, a dizer as palavras que a gente conhece de cor salteado, vale o quê? Perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Como é que isto é? A gente não tem noção do que você está a falar. Está a dizer Deus perdoa, como tu sabes que eu perdoo e não é verdade. Porque a esmagadora maioria das vezes a gente não perdoa, guarda. Então este esclarecimento que Jesus dá deve fazer-nos refletir. Ao pormos a lei do amor, o Evangelho anterior, agora, com a prece, com a oração, temos que meditar bem qual é a finalidade. Aprender a orar. Orar é falar. Falar com Deus é
como dizem os espíritos, a gente refletir sobre as coisas. Meu Deus, hoje não procedi bem desta forma, daquela outra, não fiz bem desta maneira e daquela. Como é que eu hei de fazer? Refletir e agora meditar. E se eu amanhã fizer assim? E se fizer desta forma? E da outra forma? A reflexão e a meditação. Dizem os espíritos que a oração são estas duas facetas. Refletir para receber a resposta na meditação. Mas nós não fazemos essa reflexão nem a meditação. Quando a gente diz, Pai Nosso que estás no céu, estamos a refletir sobre o quê? Nós estamos a orar, estamos a rezar, estamos a dizer uma reza, uma repetição. Mas o Pai Nosso não presta. De todo, é a oração mais bela que Jesus nos ensinou. E a Ave Maria, é a saudação à Virgem. Vem dizer que a Ave Maria é uma oração destes ou daqueles que não se deve dizer, é um absurdo, é uma ignorância total. Agora, quando nós estivemos a falar Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Jesus, Deus só há um, o Pai, bom só há um, o Pai. Em repetições sistemáticas que Jesus teve a propósito da sua condição do discípulo. Quando vos puseres de pé para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe primeiro, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe também os vossos pecados. Porque se não perdoar-vos, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará as nossas ofensas. O nosso Pai que está no céu não perdoará as nossas ofensas. Quando nós estamos a orar, estamos a dizer, perdoa-nos assim como eu perdoo. E Jesus está a dizer ao contrário, primeiro perdoai, depois pediu perdão. Eu perdoo, Senhor, as ofensas dos outros e perdoai-me as minhas. Mas Jesus não foi assim que falou. Mas Jesus até disse, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Nós nunca pensamos nisso em relação aos outros que nos ofendem, que nos ferem de alguma maneira, não sabem o que fazem. São doentes. Não, nós reviramos logo, nós reagimos. Entretanto, ao dizermos a oração, dizemos realmente, perdoa, como eu perdoo. Nós vamos analisar a prece, um destes itens que a gente aqui pode ver. O valor da prece, o que é naturalmente a prece, o valor da prece, qual é o conteúdo da prece, o que é que deve conter a prece, tendo noção que Deus tudo sabe e que as orações escritas, como nós muitas vezes dizemos, têm valor relativo. Se nós estivermos a ler uma oração, há pessoas que dizem assim, mas eu não sei, não me encontro aí uma oração, não me dá uma oração por onde eu possa seguir-me. Mas eu quando estiver a ler a oração tenho que meditar naquilo que está a sair da minha boca ou que está a sair do meu pensamento. Às vezes não sai da boca, mas eu ouço. Então, são estes itens que nós precisamos realmente de terem atenção para podermos saber fazer a prece. Nós vamos, ao longo deste tempo, vocês vão se quiserem integrar, nós vamos ter uma determinada organização nas nossas reuniões. Naturalmente que é preciso primeiro sintonizarmos com as forças superiores. Não vamos sintonizar diretamente com Deus, porque não podemos abarcar toda a sua imensidade, toda a sua glória. Mas podemos chegar lá através daquele que é o caminho, a verdade e a vida de Jesus. E podemos chegar a Jesus através daqueles que Ele manda, que Ele envia em seu nome. Então, a prece é uma invocação pela qual se entra em relação, através do pensamento, com aqueles a quem é dirigida. Vamos supor que eu vou orar a São Francisco de Assis, a Nossa Senhora de Fátima, a Santa qualquer. Um espírito superior, entendo eu, ou devemos entender nós. Embora muitas vezes essa relação de espíritos superiores que a gente viu aqui há uns anos apiarem-se do altar mais de 400 santos, que durante séculos foram devotados por muita gente. E depois as investigações levaram à conclusão que afinal não tinham tido santidade na sua vida. Mas é evidente que nós, se vamos orar a São Francisco, vamos orar a Jesus, a Maria, etc., temos que fazer essa sintonia. E vamos, através dessa sintonia, invocar. Como é que faz a sintonia? É por palavras? A gente às vezes diz palavras e está a pensar noutra coisa. É pelo pensamento. É fundamental entender, através do pensamento, com aqueles a quem é dirigida. E temos, de facto, de pensar. Como é Deus? Há pessoas que pensam que Deus é um velhinho de barbas brancas, até
sentado numa cadeira, do trono, né? E as barbas até às pernas, né? Ali bem. E alguns até acham que ele está de mãos postas à frente com uma pomba na mão, que é o Espírito Santo. Bom, não há forma de imaginar o que para nós é inimaginável. Muitas vezes nós não conseguimos pensar como é Jesus, como é Maria, etc. Não conseguimos imaginar. Aparecem alguns pintores, pintam desta maneira, pintam daquela maneira, mas em boa verdade são representações. Por exemplo, a pintura da ceia de Leonardo da Vinci, né, que dá campo aí uma série de conjecturas, foi feita 1200 anos depois de Jesus. Como é que Leonardo da Vinci sabe a cara, como é que era de Jesus, como é que era a cara de Jesus, como é que era? Como é que sabe? Ou como é que soube? Não soube de todo. Ele era um dos apóstolos. Poderia ser, e até por intuição, por inspiração, ser projetado aquela imagem, ou ser recordado aquela imagem de Jesus. Mas não parece, de facto, pela posição espiritual de Leonardo da Vinci, que ele fosse um dos seus apóstolos. Então ninguém sabe como é que ele é. Mas Jesus, pronto, com certeza nós podemos imaginar, nesta cara, com a outra cara, cabelos até aos ombros, olhos amendoados, olhos verdes, olhos azuis. Podemos imaginar tudo isso. Mas é o caminho que ele disse que era a verdade e a vida. E por aí podemos ir. Aliás, ele até disse, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Bom, pode ser destinado a fazer um pedido, um desabafo, um agradecimento, a glorificar e para o próprio ou para terceiros. Estamos a falar de prece, um pedido. Até pode ser um pedido de perdão. Perdoai, Senhor, eu não devia ter feito isto. Eu não devia ter procedido desta maneira. Eu não devia ter pensado assim. É um pedido e, simultaneamente, uma reflexão sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento. Então a prece é isto. A prece não é, Senhor, que me saia o Euromilhões, que me saia a lotaria, que me venha um bom emprego. Se a gente não fizer nada por isso, né, é como o outro, compra ao menos o bilhete. Ao menos comprar o bilhete. Porque há pessoas que também pensam assim, sair, mas não jogam. Não estou a aconselhar ninguém a jogar, mas é evidente, para nós percebermos melhor, não saia quem não joga, a não ser que encontre um bilhete premiado na rua e então sai da sorte grande. Então, temos que analisar isto. Mas alguma vez nós oramos para agradecer? Olha lá, quantas vezes nós fazemos a prece para pedir e quantas vezes fazemos a prece para agradecer? 10 leprosos curados, um apenas voltou para agradecer. Está lá no Evangelho. Vejam o sumo, aquilo que está de facto nos conteúdos das revelações. 10 foram curados, um voltou para agradecer. Se calhar a percentagem esta percentagem até é muito grande para aquilo que nós fazemos em termos de agradecimento. Então, glorificar pode ser também para nós, ou para os terceiros, ou para outros. Então, a prece, é curioso como é que há crianças, há fotografias impressionantes de crianças a orar. E, de facto, orar, vejam o caminho. Pensamento. O pensamento a Jesus, Jesus entrega ao Pai que é o caminho, o Pai responde a Jesus, Jesus responde à prece. É o circuito. Mas porquê é que não vamos logo a Deus? Mas como é que vamos a Deus se a gente não consegue se sintonizar com os próximos, com o nosso anjo da guarda, com o nosso protetor? Mas com Jesus, está bem. Jesus pode ter um intermediário. Nós podemos orar a Jesus por interposta pessoa. Pela mãe, por exemplo. Não pode ser Jesus, a mãe, porque então Jesus não era o governador da terra e o espírito mais perfeito que pisou a terra foi Jesus. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele agora pode estar para nos aturar a cada instante, a cada momento. Por isso é que nós oramos aos seus enviados. Nós oramos a Jesus. Mas há um número elevadíssimo de enviados, de mensageiros, de servidores de Jesus que lhe leva aos nossos pedidos. Porque não nos pode ser concedido determinado pedido se nós não merecermos. E então, aqueles que nos protegem, aqueles que nos ajudam, os nossos familiares, não sabem se podem ou se não podem ajudar de determinada forma. Muitas vezes, a maior parte das vezes, não podem. Nem tudo lhes é possível. Nem tudo lhes é permitido saber. Os espíritos não sabem tudo. É verdade que vêm a nossa vida, que nos acompanham, que se apercebem daquilo que nós fazemos ou não deixamos de fazer, mas não podem interferir
se não for permitido. E quando é que é permitido que eles interfiram? Quando a gente merece. Quando nós fazemos por merecer essa ajuda. Então não vamos agora pensar, eu vou a Fátima a pé, se me concederes esta coisa. É uma troca, isso é comércio, não resulta. Ah, mas eu pedi que ia a Fátima a pé e foi-me concedido. Mas se não pedisse, também era concedido. É uma questão de merecimento, uma questão de compra, não é uma questão de troca. Não é uma questão de compra nem de troca. Às vezes digamos assim, esses pagamentos até são convenientes. Vamos ver, por exemplo, na altura do 13 de maio, acho que foram consumidas 20 toneladas de cera. Enfim, quer dizer, pôr uma vela a ir queimando até ao fim, uma determinada intenção, uma coisa. Agarrar um caixote de velas, tirar para dentro de um sítio e queimar aquilo todo ao mesmo tempo, foi para quê? Quer dizer, a gente tem que pensar, e a vela ilumina Santa Catarina, que me vai com a vela, vai-me ajudar? A luz deve sair de nós. A luz deve sair de nós. Nós somos seres pensantes. Cada vez que nós pensamos, o pensamento vai em ondas. O pensamento projeta-se em ondas. A vida é pensamento. A vida é pensamento. Quando eu quero dizer alguma coisa a alguém, estou a pensar. A pessoa pode não sintonizar e não descodificar o meu pensamento. Mas eu posso dizer, a intenção, gostava tanto de falar com a pessoa, precisava de dizer uma coisa. O pensamento foi, a outra pessoa pode visualizar-nos a nós, isto é, pode lembrar-se momentaneamente de nós. O lembrar momentaneamente de nós é o pensamento a ir. Quantas vezes a gente está em casa, sossegado e tranquilo, vem uma pessoa ao pensamento, toca a campainha, toca o telefone, é a pessoa. É a projeção do pensamento. É a captação do pensamento do outro. A captação do pensamento do outro. Ou quando a gente às vezes telefona para alguém e do outro lado assim, bola, estava mesmo a pensar em ti. Quer dizer, nós estamos com a ideia de falar pelo telefone, bem entendido. Mas esse pensamento já foi. O outro tem aquele input, tem aquela sensação, é receber o nosso pensamento. Então o pensamento transmite-se, é científico. A transmissão do pensamento é científica. Nós somos emissores, transmitir o pensamento, e os outros recebem. Podem não receber muito bem. É como ter um rádio desintonizado e aquilo é uma algarviada e não está perfeitamente sintonizado. Nós temos a televisão, estão aí as ondas todas de televisão, dos não sei quantos centenas de canais que existem. Mas para separar essas frequências de vídeos com essas imagens, temos que ter um descodificador, um sintonizador. A televisão tem esse aparelho que sintoniza em várias frequências, sintoniza em vários canais. Mas as imagens estão todas aí. Não é na hora que eu ligo o botão e que vou para o canal X e que naquele canal X vai buscar as imagens à distância, elas estão aí todas espalhadas, em vários níveis vibratórios. O sintonizador ou o descodificador da televisão sintoniza aquelas ondas, ou as outras ondas, ou as outras ondas. Então, o pensamento transmite-se ondas. Transmite-se em ondas, olha, curtas ou muito calmas. Quando nós estamos agitados, nervosos, e pensamos em alguém, ai, aquele malandro, ai, fulano, ai, que eu faço, que acontece, as ondas são ondas curtas e chocam com o outro, provocando mal-estar. Quando nós sintonizamos a calmaria, a oração, a prece, sim, vontade de ajudar, vontade de auxiliar, de aliviar as dores, são ondas longas. São ondas como se fossem as ondas do mar num dia de calmaria. Então a outra pessoa recebe essas ondas com calma, com serenidade, com tranquilidade, com bem-estar. E tudo isto é pensamento. As pessoas dizem assim, mas os espíritos entram dentro da minha filha, do meu filho, do meu não sei quê, entram dentro e fazem o que acontece. Não entram nada, os espíritos não entram coisa nenhuma. O espírito pensa, vou matá-lo. E o pensamento é um pensamento negativo, vou matá-lo. Ninguém pensa assim, vou matá-lo, e canta o lá, 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 e tá, tá, tá. Não, é uma coisa de raiva. Então são ondas muito curtas. A vibração vai, quando choca, começa a zunir e a pessoa sente-se mal. Tudo é pensamento. Quando faço uma prece a Jesus, Senhor, quando é Santa Bárbara, Senhor, não dá. É uma vibração de aflição, não é uma vibração calma. O que é que eu vou pedir? Como é que eu vou fazer? Tudo isto tem que ser aprendido.
Por isso é que vem o ditado popular. Quando a gente se lembra de Santa Bárbara de Contravejo, está aflito, não chega a lado nenhum. Porque a gente está a pensar na Santa Bárbara e está a dizer, ai, que isto não vai acontecer, ai, que vou ficar mal, ai, que vou cair para as casas abaixo, e vai ser uma destruição. Não estou a orar coisa nenhuma. Estou apenas a reagir. Então são ondas curtas ou ondas longas? Claro que entre as curtas e as longas há uma variedade muito grande. A pessoa não está sempre nervosa ao ponto de deitar abaixo uma casa. Não é? Pode deitar abaixo uma porta, pode deitar abaixo duas portas, depois pode começar a ficar pior e deitar abaixo aquilo tudo. Mas não é logo de repente. Quando as pessoas em casa se enervam, é por uma palavra, por uma coisa, E depois começa a discussão, não é? Começa a desarmonia, e começa até a violência. É esta movimentação das ondas que podem ser projetadas através da palavra. Uma palavra fere como uma lâmina, não é? O pensamento fere, mas a palavra é direta. O insulto é direto. Então tudo isto a gente tem que refletir para poder analisar. Mais tarde nós vamos ter a possibilidade de abordar estas questões de uma outra forma. Porque estamos a falar de um curso básico. É um curso básico. Prece e pensamento estão absolutamente interligados. Se eu não direcionar o meu pensamento para Jesus, que é o que acontece a maior parte das vezes, Jesus, olha para mim, e não sei quantos, vamos fazer lotaria. Eu não estou a pensar nisso. Eu não estou a pensar nisso. Eu estou a pensar na lotaria. Eu estou a pensar, olha para mim, olha que tu esqueceste-me, olha que tu não tens... E quem diz isso de outras formas, não é? Então é necessário que o pensamento haja no momento da prece. Se eu vou pedir para alguém que está doente, então, mas Jesus não sabe que alguém está doente. E Jesus e os seus, enfim, os seus mais diretos colaboradores não sabem. E a própria pessoa que está aflita, que está a pensar, ai, a minha dor, ai, aqui, aquilo, não sabem que isso acontece, sabem. Pode ser feita uma intervenção para libertar das dores. As dores são reflexos da nossa conduta passada. Portanto, nós temos que pagar até o último centavo. Nós temos que sorver o cálice até a última gota do fel. Então, isso é se nos impedem de sorver até ao fim, de pagar a nossa dívida, se não paga. Se nos forem aliviando agora, aliviando logo, aliviando amanhã, e a gente acaba por não pagar. Então, há necessidade de perceber o que se pede e ter a paciência para aguardar. Eu conheci um amigo nosso, já há uns anos, até saiu do seminário, a primeira coisa que pediu foi sair da lotaria. Naquela altura não eram os milhões que agora se vêm para aí. Pediu a lotaria. Não saiu, zangou-se com Deus. E andou 30 anos zangado com ele, sem lhe falar. Mas há 30 anos veio outro problema e aqui da Rei que foi à pressa fazer as pazes. Mas estas coisas, as pazes também não é assim. Pronto, está bem. Vá, pega lá a lotaria. Não é assim, quer dizer, a gente tem que analisar essas coisas e perceber bem para não podermos ser enganados. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se palavras. Se eu disser assim, pois, a vida não me corre bem, e mais assim, e tudo sempre contra mim, se eu mantiver esse pensamento inferior, negativo, quem é que se aproxima de nós? Quais são os pensamentos que respondem? É bem feito, é ser pior, e mais não sei o quê, eu deito-te deitar abaixo, eu vou-te passar uma rasteira. Porque nós temos inimigos invisíveis. Nós temos inimigos invisíveis. Portanto, temos que estar raciocinando sobre as questões, raciocinando sobre isso. Mantenha as suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se hábitos. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, o médium diz uns palavrões, umas asneiras e tal. É o espírito que diz. Não é o espírito que diz, é o médium. Porque se o médium não tiver por hábito dizer palavrões, venha o espírito mais pintado que não diz, porque o médium não deixa. A linguagem que utiliza é uma linguagem filtrada e não permite que o espírito use essa linguagem. Não é a nossa linguagem. Então o médium tem que se capacitar disso. E dizer assim, pronto, vem por aí fora um chorrilho das neiras, porque foi o espírito. O espírito não faz isso. Só se o deixarem fazer, ou se for a linguagem normal do médium, a linguagem em casa, a linguagem com os filhos, a linguagem com o marido, a linguagem... Então, o espírito usa a linguagem que o médium usa. Certa feita, um médium recebeu o Dr. Bezerra de Menezes. Mas era um médium gago. E vai daí... A manifestação, o Dr. Bezerra Menezes também gaguejou. Depois o orientador perguntou, mas doutor, o senhor não é gago. O senhor não era gago, porque é que agora gagueja? E ele explicou como o médium tinha aquela deficiência física, cultural, para forçá-lo a não gaguejar, que não era o normal, que não era a linguagem normal, ele transmitiu a linguagem que o médium daria com mais normalidade. Ele explicou.
E eu ia forçar os órgãos do médium quando não havia necessidade. Nós cingimos sempre à forma, não ao conteúdo. E é necessário, às vezes, ver o conteúdo, não é? Porque pelos frutos se conhece a árvore. É esta questão que nós temos que analisar. Mas tem os seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se valores. Mantenha os seus valores positivos, a sequência, pensamentos, palavras, hábitos e valores, porque seus valores tornam-se o seu destino. Então é uma figura que não é espírita, que não é católica, mas é só esta figura que disse que o mais belo poema que a humanidade recebeu foi o Sermão da Montanha. E ele não era católico, ele era hindu ou hinduísta. O valor da prece. A fé como um grão de mostarda. O que é que eu pretendo com a prece? Conseguir alguma resposta. Se eu tiver fé, naturalmente que a resposta será de acordo com a fé. Tu crês que eu posso curar-te? Eu creio. Vê. Levanta-te e anda. Fala. Ouve. Fica curado. Era sempre aquilo que Jesus. A fé é uma certeza, uma convicção, baseada no raciocínio, que sempre os Espíritos disseram que a fé tem que encarar a razão face a face. Não é agora, em todas as épocas da humanidade. Mas nós podemos compreender e aceitar aquilo que vem descrito por Jesus nos Evangelhos, certamente, ou aquilo que vem no Antigo Testamento, nós temos que raciocinar sobre as coisas e chegar à conclusão que não só é possível, como é real, como é lógico. Então, quando a gente vê que é real e lógico, a gente acredita e aumenta a fé. Num ponto, noutro ponto e noutro ponto. Então é necessário que esta fé seja racional, baseada no raciocínio. João Paulo II publicou a encíclica Fides et Ratio, fé e razão. Bom, a Codificação Espírita de 1857, o Livro dos Espíritos, fala lá, tem que encarar a razão, a fé, face a face, em todas as épocas. O Papa, passado 140 anos, foi em 1998, vai dizer que sim, senhora, que a fé tem que ser racional. Até aí não era uma fé dogmática. E até era pecado. Quem não tivesse fé, pecava. Não podia questionar aquilo que diziam que era de origem divina, que era de Deus. Não era possível questionar, porque era a dúvida. E a dúvida era pecado. Então é assim porque é assim. Não, não é assim porque é assim. Porquê é que Deus há de ter algum problema em que as coisas sejam raciocinadas e se conclua pela sua veracidade? Antes, pelo contrário, a gente tem de chegar à conclusão pela lógica. E por aí nós chegamos à conclusão que Deus é justo, que é sábio, que é infinitamente bom. É essa que nós temos que ter em atenção. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Em Marcos, no capítulo 11, ele revela esta orientação de Jesus. Eu faço questão de dizer o seguinte: Marcos não foi apóstolo. Marcos foi um discípulo de Paulo. E, a certa altura, pois Paulo continua a fazer as suas peregrinações e depois, quando já não podia, a escrever as suas epístolas, as suas cartas. Mas ele aprendeu com Paulo. Paulo seguramente que aprendeu com Pedro e com os apóstolos. Mas todo este conhecimento que Marcos obteve foi através de Paulo. Certamente derivado na verdade. Porque Paulo pregou o Evangelho que aprendeu. Pregou por toda a Itália, pela Ásia Menor, por toda a Península Itálica, até Roma, veio à França, à Gália, veio à Espanha, ou veio também à ponta da Espanha, que era, mais tarde, Portugal. Estamos a falar de Paulo, pouco tempo depois de Jesus, e vamos situar Viriato 100 anos antes de Cristo. Toda a evolução histórica, ou da nossa história, tem alguma coisa a ver. Quando Viriato andava por aí, andavam os romanos a conquistar a península, a conquistar Portugal. E, portanto, não havia ainda o condado portucalense, que iria dar a seguir a origem a Portugal. Mas havia a Lusitânia. A Lusitânia era um espaço da Espanha ou da Ibéria. Então, é esta questão que a gente tem que raciocinar para podermos, de facto, perceber melhor o que fazer. Como é que eu vou orar? O que é que deve conter a prece? Não me ame pela beleza, porque um dia ela se acaba. Não me ame por admiração, porque um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar um amor sem explicação. Madre Teresa de Calcutá. Esta profundidade
nem sempre é aquilo que nós aprendemos de crianças, com aquilo que nos ensinaram. E este espírito era de uma elevação que pouca gente pode imaginar. Aliás, Gandhi era de uma elevação que pouca gente pode imaginar, como outros luminares também, da Igreja Católica, por exemplo, que tinham uma elevação fora do comum. Então, é preciso ver esta questão da prece. Como é que a gente vai? Como é que a gente vai? Qual é o conteúdo? O que é que a gente deve meter na prece, na conversa, no diálogo com Deus, ou com Jesus, porque é o caminho. O que é que a gente deve pedir? Tanta gente pede coisas e promete coisas materiais. Por que é que a gente não promete coisas espirituais? Isto é, Senhora do Rosário, ajuda-me a resolver este problema que eu não sei como resolver. E eu prometo, Senhora, que não volto a criticar os meus vizinhos, a criticar os meus familiares. Eu não volto a proceder mal em pensamentos, palavras e obras. Porquê? Porque é mais fácil ir a Fátima a pé do que mudar. Mudar já foi. A Fátima está pago, não devo mais nada a ninguém. E mudar é uma complicação. Mudar é uma complicação. Então é necessário nós percebermos a profundidade que devemos dar à prece. O que é que a gente deve... O que é que a gente deve orar? Estamos a analisar tudo isto à luz da doutrina espírita, não é? E, portanto, o que é que diz? A prece também designada oração, porque prece é falar, é orar. Orar. Um bom orador é um indivíduo que fala bem. Não é que fala o bom, é que fala bem, é um bom orador. Então, orar é falar. Agora, posso falar no íntimo do meu espírito, silenciado no interior do meu quarto, para que ninguém veja, fecho a boca e oro, vejam, pelo pensamento. Porque a boca está fechada. Eu ouço o meu pensamento. Eu ouço o meu pensamento. Então é forçoso que eu pense o que vou dizer. E quando eu penso o que vou dizer, eu estou a pensar o que é que devo dizer, o que é que vou dizer a seguir e por aí adiante. Então não estou a pensar em coisas laterais que me distraem, que não têm nada a ver com aquilo que eu estou agora a falar com Jesus. Ou com um dos seus enviados, como é natural. A primeira deve ser um momento de reflexão sobre as intenções, os desejos, os pedidos que se pretende fazer ao Criador. A segunda deve incluir uma profunda meditação. Reflexão, meditação. Nas duas se vislumbra o diálogo entre a criatura e o Criador, que muitas vezes, quando merecedores, responde na segunda. Quer dizer, se nós merecermos encontrar um caminho, como vou fazer? O que é que eu tenho que fazer para me safar desta? Se eu merecer, a ideia vem. Se eu merecer, a ideia vem. Se eu tiver um problema grave, eu estou doente, eu, espírito, estou doente. É um dos aspectos da doença espiritual. Posso estar eu, podem fazer-me doente os outros, e posso estar e fazerem-me doente. Eu estou doente porque fiz o que não devia, e aqueles a quem eu fiz provocam-me essa uma maior doença, porque ódio, raiva, rancor, desejo de vingança se projetam em mim pelo pensamento. Eu acabo por ver multiplicada a minha própria doença interior, pessoal. Então, é necessário ver que, se eu merecer, eu recebo. Se eu merecer, eu recebo. Agora, se eu não merecer, tenho que ter a paciência para esperar. Não é agora eu pedir, aí não me deste, então não vou mais à missa. ou não vou confessar-me nenhuma vez, ou então ponto final. Ou então diz, olha, que se tu não me deixas esta graça, eu não vou a pé, eu não vou fazer este sacrifício, eu nem penso nisso. Eu não vou usar uma penitência. Isto é conversa de comerciantes. Mas não é assim que a doutrina nos responde. Nós vamos aqui uma das orações mais bonitas. Ao falar de Caritas, prece de Caritas, esta, eu devo dizer, foi talvez das primeiras preces que eu aprendi. É uma prece feita. Mas cada vez que a gente pensa nesta prece, pensa sobre ela, é um manancial de luz e de mundo na reflexão profunda. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade. Embora às vezes há quem diga assim, mas para que é que a gente está a estar a dizer a Deus que é todo poder e bondade? Mas já sabe o que é, não vamos agora estar a lembrar. Faz conta que é aquela engraxa dela, não é? Olha lá, tu és todo o poder e bondade, mas assim, mas assim. E depois, então, já que és assim, bom, toma lá, conta em mim, faz-me lá este jeito, faz-me lá este favor. Dá a força àquele que passa pela provação. Vejam, eu estou a pedir pelos outros.
Dai a força àquele que passa a provação, a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. É uma reflexão. Naturalmente, ao fazer esta reflexão, estou também a fazer uma reflexão para mim. Um pedido. Deus dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento. Dai ao Espírito da verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Quantas vezes a gente ora a pedir, por exemplo, gente que está na má vida, que anda na depravação, etc. Já pedimos por eles assim, não vale a pena. Bolas! Sempre vale a pena. Ai, Deus escreve direito por linhas tortas. Às vezes castiga sem pau nem pedra. Quantas vezes há males que vêm por bem? E a gente não sequer imagina que para acordar alguém que anda fora do caminho, uma boa dor é uma boa solução. Não é só, olha, vai lá no mudo, sai daí, mais assim, mais assado e tal. Olha, cuidado, deixa de beber, porque isso pode... Não, é mesmo uma dor no fígado, não há nada melhor. Ai, deixa de fumar. Ai, mas eu não consigo. Então não há nada como uma asmazita de estimação resolve o problema. Porque o fumador mete o cigarro à boca, tem arma, está a tossir passado uma primeira fumaça e já não fuma a seguir, então o cigarro fora. Então há males que vêm por bem. Há dores já a despertar de outra maneira. A gente pode pedir, será que vai ouvir no meio do lado da borrasca, no meio do prazer, do vício? Mas se tropeçar à saída da porta do vício e bater com a cabeça no chão, pode ser que acorde. Mas a gente não pode pensar que esse é o caminho que Deus tem traçado para cada um. Mas Ele sabe qual é o melhor caminho. Pedir por eles que não devemos fazer? Não, devemos fazer. O que nós não podemos é dizer assim, agora vamos fazer aqui um trabalhinho para o nosso filho. Então onde é que está o filho? Deve estar na discoteca a esta hora. Como é que os espíritos podem lá ir ao meio da discoteca, um ambiente tão negativo, buscar as entidades, libertar uma pessoa que não quer, só quer o prazer e o vício? Mas orar, podemos orar. Fazer esse trabalho não é lícito, porque não adianta. Não adianta. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração e um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. É sempre um pedido. Vejam, o pedido não é vai sair a lotaria, prece de Cáritas, ou também prece da caridade. Vejam, o pedir pelos outros, a caridade, é movimento, o sentimento projetando-se naqueles que sofrem de uma forma geral. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços estendidos para vós, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, ou o espelho, onde se deve refletir a vossa santa imagem. É um pedido. Não é de lotaria, não é de bens materiais. Quando fizeres isto um destes mais pequeninos, a mim o fareis. Quando a gente pedir pelos outros, está a pedir por nós. Mas dai-me a possibilidade de eu acordar. Algumas preces dizem, a propósito de o progresso, dizem o nosso progresso. Deus dai-nos a força de ajudar o nosso progresso. Mas naturalmente que nós ajudarmos o progresso de uma forma geral, também estamos a ajudar o nosso progresso. É a prece da Cáritas, que é uma prece que, como devem poder imaginar, não é fácil de decorar. E por isso não é nada mal que a gente tenha ali, mas saiba o que está a dizer. Mas raciocine sobre o que está a falar. E não continue naquela rame-rame, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Muitas pessoas talvez tenham reparado, quando nós dizemos a oração, mas se não reparar, reparem, assim como nós perdoarmos. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos. Então temos que fazer este esforço determinado para perdoarmos. E então já podemos pedir, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo, quando a gente conseguir perdoar. Até lá, fazer um esforço para perdoar, mas aceitar que Deus só nos perdoa se nós, de facto, perdoarmos. Então, orações escritas, sim ou não? Ou porquê? É verdade que a gente tem que saber, não é?
o sim ou não, porquê? Se eu pegar numa oração e estiver a fazer uma reflexão, porque então não havia necessidade nenhuma de estar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo ou ler outro livro qualquer que nos ensine, que nos dê conhecimento. Eu quando estou, por isso é que os estudantes bloqueiam e depois vão para os exames e depois são zero. Porque não estão a saber o que é que estão a ler, o que é que estão a estudar. Não fazem a mínima ideia. Quando os estudantes estão ali horas a fio, horas, estudo noites e dias, e noites e dias, noites e dias. E não viram para a caixa, chegam ao exame, bloqueiam. Estuda tanto, bloqueou porquê? Não sabe o que é que leu. Não se preparou, não se concentrou, não meditou sobre aquilo que está a ler. Não refletiu sobre aquilo que está ali a ler. Muitas das vezes porque nós não aprendemos a ler. Não aprendemos a ler. Só para dar um pequeno exemplo. Que a vossa bondade permite aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte. A paz, a esperança, a fé. A intuação, quando a gente lê, tem de ser uma intuação compreensível. Como é que eu sei se uma frase tem continuidade? Se eu a interrompo a meio. Que a vossa bondade, ponto final. Eu vi um dia deste, uma autoridade aí, determinada na página da Sociologia, escrever um período com 3 pontos onde devia ter vírgulas e 2 vírgulas onde devia ter pontos. Como é que o estudante, o aluno, pega naquilo, lê aquela frase? Como é que ele percebe o que é que está a ler? É necessário fazer uma interpretação. Antigamente dizia-se assim, sumário, leitura, interpretação e comentários. Não chegava só a ler, primeiro precisa saber ler. Quer dizer, a frase continua até terminar a frase. É uma frase, conjunto de orações que formam um período gramatical, uma frase, conjunto de orações que formam um sentido completo. Se eu interrompo e faço frase a frase, não forma um sentido completo. Ora, é um dos problemas que a gente tem. Não sabe ler, logo não sabe fixar, logo não sabe analisar. Quando a gente pega eu te digo, hoje entrarás comigo no paraíso. É uma frase atribuída a Jesus. Ou, eu te digo hoje, entrarás comigo no paraíso. Muda completamente a figura. E Jesus falou, eu te digo hoje, entrarás comigo no paraíso. Hoje, é mentira. Ou a senhora de Fátima dizer, e a Rússia vai se converter. Quando afinal, até ela deixar de aparecer, em 13 de outubro, a Rússia era cristã. Não é que se ia converter se era cristã. Então é preciso às vezes a gente analisar e raciocinar sobre as coisas, para não sermos levados a perceber mal, a entender mal. Logo, se eu for capaz de pegar uma prece e realmente saber o seu conteúdo, mastigar, entre aspas, refletir sobre aquele conteúdo, e ao chegar ao fim, sim, realmente, isto eu não faço. Eu estou a dizer, mas não faço. E é preciso eu dizer e fazer. Então eu posso ler uma prece escrita. Agora, se eu não sou capaz, é melhor dizer cá de dentro. Falar com Jesus. O que é que eu preciso de refletir sobre o quê? Sobre o que é que eu preciso de refletir? Então é esta necessidade que nos leva a pensar em várias coisas, refletindo sobre elas. A oração chamada dominical foi um ensinamento de Jesus e não é propriedade de nenhuma religião. Alguns espíritas dizem assim, Pai nosso que estás no céu, na terra e em todos os mundos habitados. Ora, mas Jesus o que falou foi que Pai nosso está no céu para os que estão na terra. Há muitas moradas na casa do Pai. Terão a forma de dizer para o seu mundo, para a sua casa, que é a casa de Deus, de dizer a mesma oração, certamente. Então não é preciso estar a dizer Pai nosso está no céu, na terra, em todos os mundos habitados. Pois realmente, Pai nosso que está no céu. Está superintendendo todo o universo infinito. Então é necessário pensar nisto. Eu ouvi alguns espíritos dizer, não, o Pai Nosso não é uma oração espírita. É a oração que Jesus ensinou. E ponto final. Se alguém disser o contrário, está errado. Ou é sectário. Ave Maria. Isso é uma Ave Maria diferente, não é? É uma saudação à Mãe de Jesus. Não é à Mãe de Deus. É uma saudação. Ave, salve, Senhora. Ave. Ave. O ave é uma saudação. Olá, Senhora. E é isso mesmo, a Mãe de Jesus e não a Mãe de Deus, pois seria um anacronismo considerar que, sendo Deus criador de tudo, tivesse alguém que o criasse. Quando não, seria esse próprio alguém, Deus, criador de todas as coisas. Quando orar, só quando troveja, quando a gente está aflito, quando a gente está a precisar de ajuda,
quando já caímos no abismo, é aí que a gente vai orar? Ou é o que acontece com a saúde? Porquê é que a gente não previne na saúde, em vez de só esperar que ela se perca para depois ir tratar? Não fizer a profilaxia. A gente sintonizar sempre. Quando a gente quer telefonar para um familiar, só telefona uma vez de vez em quando, nunca sabe o número. Tem que ir sempre lá a caderneta a ver. E quando não tem caderneta, tem que ir telefonar para este e para aquele problema a perguntar o número. Quando a gente telefona hoje, para a semana, e daqui por 15 dias, e 2 meses e 3, depois sabe o número de cor, já não precisa pedir a ninguém nem ir ao livrinho ver qual é o número. É essa norma que é necessário orar. Não é um hábito, porque a gente quando ora por hábito também pode não ter valor, mas é aquilo que faz parte da nossa vida, como faz o comer, o almoço, o jantar, etc. Antigamente até ainda havia, digamos assim, a oração no início da refeição. Agora também já se perdeu por isso, que essa coisa da religião é o ópio do povo. Então, é esta pressa, é este sentido da oração que nós precisamos de entender para, de alguma forma, conduzirmos o nosso procedimento, o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar nas coisas. Temos que dar uma volta a esta situação. Mas eu já não devo ir, não posso ir às celebrações religiosas da minha religião. Posso, com certeza que eu posso. Se todos forem com essa intenção, fazendo como assim uma oração conjunta, uma vibração coletiva pelos doentes, por estes ou por aqueles, isso tem um valor incalculável. Eu recordo-me quando era miúdo que, na época, no momento, melhor dizendo, das celebrações de Fátima, quando faziam, digamos assim, o pedido pelos doentes, era uma coisa impressionante. Era uma oração chocante. Os doentes ali, paralíticos, a chorarem, a pedirem a cura, etc, etc. Mas nós temos que analisar realmente pelo merecimento, buscar ao fim do pagamento das suas dívidas. E, portanto, era mesmo chocante. Senhor, fazer que eu veja. Senhor, fazer que eu ouça. Era um apelo. Agora parece que é mais ou menos uma coisa de leitura. Senhor, fazer que eu veja. Senhor, fazer que eu ame. Tira-lhe a mão. Senhor, não sei o quê. A gente está a dizer aquilo, uma ladainha que se diz sem ter a noção de que é um momento de reflexão em que eu estou a pedir, em que eu estou a enviar vibrações. Fazei que veja. Fazei que ande. Fazei que ouça. É uma vibração. Mas se a pessoa que está ali, peçam lá por mim, que eu não posso estar a pensar nisso, que eu estou um bocadinho da cabeça doido. Não merece, não vai receber. Quando ele está mesmo a precisar, pede. E pede com fé. Porque se for com fé, nós conseguimos realmente atingir isso. O que quer dizer que nós temos que nos, mais ou menos, preparar para saber orar, saber fazer a prece. Não é rezar. A reza é uma ladainha que depois a gente não sabe o que é que diz. Saber sintonizar, saber orar. Quando nós estamos em volta de uma mesa, para socorrer os espíritos aflitos, os espíritos perturbados, porque a mesa, o trabalho da mesa, o trabalho mediúnico, é um trabalho de ajuda aos espíritos. Aí o trabalho dos encarnados também são espíritos, pois, mas esses ouvem, esses podem conhecer, podem saber, podem estudar, podem modificar e podem nos ouvir, assim, cara a cara. Os espíritos nem sempre nos podem ouvir. E nem sempre nos ouvem. E mais, eles não podem ouvir os de cima, como nós também não ouvimos. E, portanto, há necessidade de lhes chegar de outra forma, de lhes mostrar que desencarnaram, de mostrar que são de outra posição, que já não podem estar na Terra. É uma forma de chegar. Então, o grupo que está em reunião para esse efeito tem que primeiro sintonizar em prece. E é uma prece, tem de ser uma prece reduzida, restrita, simples, singela, sem grandes parangonas, sem grandes, enfim, tiradas filosóficas, porque eles não pretendem estar a pedir a Deus, pedem, levam o pensamento, ajudem, desenvolvem-nos em paz, sejam connosco, etc. É uma forma de nós criarmos uma corrente mental magnética à nossa volta. A partir daí, esta corrente magnética, esta força mental, pode intervir junto dos espíritos sofredores, dos espíritos ignorantes, dos espíritos raivosos, revoltados, e acalmar. E neutralizar a sua força. E abrir a possibilidade de poderem ouvir o nosso esclarecimento e mudar de vida. Ora, é esta preocupação que nos leva a dizer que, depois da lei do amor, é preciso aplicar o amor na prece em benefício dos outros. Vamos ficar por aqui. No nosso dia, estaremos aqui de volta para falar sobre a doutrina. Muito boa noite, até lá.